Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E nesta feita, queridos irmãos, queremos agradecer a Deus por esta rica e abençoada oportunidade que Deus nos concede. E também, amados, queremos estender a nossa gratidão ao nosso muito digno pastor da igreja, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade que ele nos concede de estar participando deste quadro Reflexão Bíblica. Queremos, nesta feita, pedir aos santos que, aonde você estiver com o manual das Escrituras Sagradas, sua Bíblia na estante, aonde estiver, abra suas Bíblias conosco neste dia para lermos dois textos que está no livro de Salmos, no capítulo de número 34, verso de número 5 e o verso de número 6, que diz a seguinte expressão: Contemplai-o e sereis iluminado, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Queridos irmãos, Deus nos fez subir ao coração neste dia de falar sobre o clamor que chama a atenção de Deus. Quando a gente fala do termo clamor, a gente logo vem em nossa mente que é uma ação de clamar, de bradar, de dizer algo em voz alta, rogar, suplicar, gritar, lamentar. O termo clamor, que vem do termo latino, que chama-se clamare, vem de um texto, queridos irmãos, biblicamente falando, do capítulo 25 do livro de Mateus, versículo de número 6, que o texto diz que mais à meia-noite ouve-se um clamor. É bem verdade que Jesus fala da parábola das 10 virgens que estão se preparando para a volta do noivo. Porém, quando eu falo de clamor, a gente começa a entender que Deus, queridos irmãos, sempre vai pedir para que o ser humano clame a Ele. Há exemplos nas Escrituras Sagradas, como o capítulo de número 33 do livro de Jeremias, versículo de número 3, Deus pede para que o ser humano clame a Ele. Deus diz: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando a gente, amados, você que está em casa, está com uma dificuldade, uma angústia, uma tristeza, então o ser humano, ele sempre tem a tendência de apelar para alguma coisa. Porém, os cristãos, eles sempre têm uma tendência de clamar, de lamentar a Deus, porque é o único que pode atender o clamor do ser humano. A Bíblia mostra para nós, neste dia, neste momento, no capítulo de número 5 do livro de Salmos, versículo 2, atende a voz do meu clamor, Rei meu, e Deus meu, pois estou em oração. Então a gente entende, queridos, que praticamente o livro de Salmos, como o capítulo 40, verso de número 1, diz que esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, inclinou, ouviu o meu clamor. E isso vale salientar que há um Deus no céu que está sentado e os anjos cantam: Santo, 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 e que jamais vai perder a oportunidade de ouvir o clamor de um aflito. Temos exemplo na Bíblia Sagrada, como os irmãos sabem, do capítulo de número 10 do livro de Marcos, versículo de número 46 por diante. A Bíblia diz que Jesus estava saindo de Jericó e nas margens de Jericó antiga havia um cego, que a Bíblia identifica ele de Bartimeu, filho de Timeu.
E aquele homem ficou sabendo que era Jesus de Nazaré que estava passando naquele momento. E a Bíblia diz que no versículo de número 47 do capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos, que aquele homem clamava, e a Bíblia diz que ele clamava: Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. E a Bíblia diz que aquela multidão que acompanhava Jesus mandou que ele se calasse. E a Bíblia mostra que aquele homem clamou ainda mais alto, porque Deus quer que o ser humano, você que está passando por uma aflição, tribulação, angústia, Deus quer que você clame a Ele, Deus quer que você rasgue o seu coração diante dEle, porque Ele é o único que pode solucionar os teus problemas. Você que tem alguma coisa que parece que nada dá certo na sua vida, olha, queridos, há um Deus no céu. O que Deus quer de nós é apenas que você reconheça que Ele é o Senhor e que você precisa dele nos momentos da sua angústia, da sua aflição. É por isso, queridos irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela mostra para nós neste dia que Deus sempre alguém vai sempre chamar a atenção de Deus quando clama. Deus, ele está sentado no seu alto e sublime trono, como diz o Salmo 115, verso 3. A Bíblia diz que o Senhor está no seu alto e sublime trono e faz tudo que lhe aprai. Tudo. Isso quer dizer que para Deus não há limite. Deus é um Deus onisciente, onipresente. Deus é um Deus que escuta todos. Me lembro que na saída do povo de Deus do Egito, a Bíblia diz que ainda quando o povo estava sendo perseguido, estava sendo maltratado, quando Deus marcou um encontro com Moisés no meio da sarça, Moisés estava ouvindo Deus no meio da sarça, e o capítulo 3, versículo 7 do livro de Êxodo diz que Deus diz assim: eu estou ouvindo atentamente o clamor do meu povo. Então Deus sempre escuta. E lá nas margens do Mar Vermelho, ainda quando a multidão, segundo o texto do Êxodo, do capítulo de número 14, versículo 14 por diante, Deus diz a Moisés, Deus diz: Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Então o clamor faz parte da nossa história. Nós que somos cristãos, que vivemos diante da presença de Deus, não há nada melhor do que um coração aflito, um coração triste, um coração amargurado, quando ele se dobra diante de Deus e clama em voz alta, rasga o coração, pede a Deus as suas misericórdias. Então você que nos escuta neste dia, eu quero dizer para você a seguinte frase: talvez você se calou por algum motivo, talvez você não ora, você não busca, mas o texto sagrado, no capítulo 55 de Isaías, versículo 6, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-lo, que também é um texto de clamar, invocai-lo em voz alta, e ele está perto. Então o texto mostra, queridos irmãos, que o teu clamor vai chamar a atenção do Deus Todo-Poderoso. Assim chamou Deus, disse a Moisés: por que tu clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E queridos irmãos, neste texto a Bíblia diz do Salmo de número 34, verso 6, diz: clamou o aflito. Clamou o aflito e o Senhor o ouviu. Então, se você está aflito, está debilitado, está angustiado, eu quero te dizer uma frase neste dia, neste momento de reflexão bíblica, é que o clamor, ele chama a atenção de Deus. O clamor chama a atenção de Deus para Deus nos dar livramento. Segundo a Bíblia, Isaías 54, verso 17, diz que toda ferramenta preparada contra
contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, eu a condenarei. Esta é a tua herança que vem de mim. No clamor, Deus envia anjo para nos livrar. Salmo 91 e verso 11 diz: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. O cego de Jericó clamou, ele estava aflito e Jesus, a multidão oprimiu, a multidão disse a ele: cala-te, cego, mas ele resolveu clamar ainda muito mais alto. Aí parou, Jesus parou e diz: chama. E no clamor daquele cego, Jesus perguntou a ele: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Então, o clamor faz parte da nossa trajetória. Eu não sei aonde você está neste momento, talvez na sala, na cozinha, talvez a senhora dona de casa esteja ouvindo essa simples reflexão, mas eu digo uma coisa a você: aonde você clamar, Deus escuta. A Bíblia diz que Jonas clamou no fundo do mar, dentro do ventre do grande peixe, e Deus o ouviu. Então, Deus também faz isso por você. Deus quer ouvir você clamar, porque o teu clamor chamará a atenção do Deus Todo-Poderoso. Então, fique ciente que Deus tem sempre uma solução para alguém que clama. Clamou o cego e Deus deu vista a ele. E o que você está precisando, clame a Deus e Deus fará grandes coisas na sua vida. E neste momento, queridos irmãos, desta simples reflexão bíblica, eu quero dizer para você que muitos cristãos são beneficiados porque clamam a Deus. Eles não procuram outro ser, não procura outra pessoa, ele não clama aos homens, eles clamam a Deus, porque eles sabem que Deus é o Criador dos céus e da terra, e também teu Criador, e conhece as tuas necessidades. Então, clama, grita, suplica, pede ao Deus Todo-Poderoso e Ele fará grandes coisas no meio da tua família. Neste momento, eu quero chamar a sua atenção para fazer uma oração por você. Aonde você estiver, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, orando, Senhor, por esta família que está no seu lar, no seu sofá. Ó Deus, queremos pedir por aqueles que estão enfermos, continue abençoando, Senhor, e ajudando, Pai, porque Tu és o único que o crente clama e chama a Tua atenção. Ajude a todos, Senhor, ajude a cada um de nós para a Tua glória. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.